Atalha toma o trono, capítulo 11. Quando Atalha, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Porém, Jeosseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a João, filho de Acasias, e o tirou clandestinamente dentre os filhos do rei que estavam matando, e ocultou-a de Atalha a ele e sua ama na câmara de dormir, e desta forma não o mataram. Esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalha foi rainha sobre o país. Joás é ungido rei, mas ao 7º ano enviou Joaida e tomou chefes de centenas, capitães e guardas, e fê-los entrar consigo na casa do Senhor, e fez com eles aliança, ajuramentos na casa do Senhor, e lhe mostrou o filho do rei, e mandou-lhe, dizendo: Isto é o que haveis que fazer. A terça parte de vós terá a guarda da casa do rei no sábado, outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta do postigo da guarda. Assim guardareis a casa para que não seja aplanada. Mas as duas partes de vós que saem no sábado, ficareis de guarda na casa do Senhor junto ao rei. Estareis ao redor do rei por todos os lados, tendo cada um suas armas nas mãos, e qualquer um que entrar nas filas seja morto. Estareis com o rei quando ele sair e quando ele entrar. Os chefes de centenas fizeram tudo como o sacerdote Joaida lhe ordenou, e tomando cada um os seus, isto é, os que entravam de guarda no sábado e os que saíam no sábado, vieram ao sacerdote Joaida. O sacerdote deu aos chefes de centenas as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda fizeram fila, tendo cada um suas armas em mãos, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, junto ao altar, e o templo ao redor do rei. Depois, tirando Joaida, o filho do rei, pôs-lhe a coroa e o testemunho, e lhe fizeram rei ungido, e batendo as mãos, disseram: Viva o rei! A morte de Atalha e a aliança de Joaida. Ouvindo Atalha o estrondo do povo que corria, juntou-se ao povo no templo do Senhor, e quando olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo do país regozijava e tocavam trombetas. Então Atalha, rasgando suas vestes, clamou: Traição, traição! Mas o sacerdote Joaida mandou os chefes de centenas que governavam o exército, e lhe disse: Tirai-a para fora do templo, e aquele que a seguir, matai-o com a espada, porque o sacerdote disse: Não matassem no templo do Senhor. Abriram caminho para ela, e pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, ali a mataram. Então Joaida fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derribaram. Também despedaçaram inteiramente seus altares e suas imagens, e mataram a Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares, e o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Depois tomou os chefes de centenas, os capitões, a guarda e todo o povo da terra, e levaram o rei desde a casa do Senhor, e vieram pelo caminho da porta da guarda, à casa do rei, e se assentou o rei no trono dos reis. E todo o povo da terra regozijou-se, e a cidade repousou,
tendo sido Atalha morta com uma espada junto à casa do rei. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. O reinado de Joás de Judá, capítulo 12. No 7º ano do Gel começou a reinar Joás, e reinou por 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. Joás fez o que era reto diante dos olhos do Senhor durante todo o tempo em que o dirigiu o sacerdote Joaida. Mesmo assim, os lugares altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Joá disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que se costuma trazer à casa do Senhor, o dinheiro do resgate de cada pessoa, segundo esta estipulado, e todo o dinheiro que cada um de própria vontade trouxer à casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um da mão de seus familiares, e consertem os postigos do templo, onde quer que se achem fendas. Mas, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não haviam consertado as fendas do templo. Então o rei Joás chamou o sumo sacerdote Joaida e os sacerdotes. Ele disse: por que não consertais as fendas do templo? Agora, pois, não recebereis mais o dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o para consertar as fendas do templo. Os sacerdotes consentiram e não mais receberam o dinheiro do povo, nem consertarem as fendas do templo. Mas o sumo sacerdote Joaida tomou uma arca e fez na tampa um buraco e a pôs junto ao altar, à direita, segundo se entra no templo do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a porta todo o dinheiro, deitavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. E quando viam que havia muito dinheiro na arca, vinham o secretário do rei e o sumo sacerdote e contavam o dinheiro que achavam no templo do Senhor e o guardavam. Davam dinheiro suficiente aos que faziam as obras e aos que dirigiam a casa do Senhor, e eles os gastavam pagando aos carpinteiros e aos mestres que consertavam a casa do Senhor, e aos pedreiros e aos que cortavam pedras de cantaria e compravam madeira e pedras de cantaria para consertar as fendas da casa do Senhor e em tudo o que se gastava na casa para consertá-la. Mas o que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro utensílio de ouro nem de prata para o templo do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, e com ele consertavam a casa do Senhor, e não pediam contas aos homens em cujas mãos se entregava o dinheiro, para que eles o dessem aos que faziam a obra, porque o faziam com fidelidade. O dinheiro pelo pecado e o dinheiro pela culpa não eram levados à casa do Senhor, porque era dos sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. E Azael se propôs a subir contra Jerusalém. Porém, tomou Joás, rei de Judá, todas as ofertas que haviam dedicado Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, e as que ele havia dedicado, e todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o enviou a Azel, rei da Síria, e ele se retirou de Jerusalém. Os demais feitos de Joás e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram seus servos e conspiraram e mataram a Joás na casa de Milo. Aqui estava na descida para Sila.
pois Jocazar, pois Josacar, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joacás, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Gel, sobre Israel, em Samaria, e reinou por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. E acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, por um longo tempo. Mas Jeoacás orou na presença do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a aflição de Israel, pois o rei da Síria os afligia. E deu o Senhor Salvador a Israel, e saíram do poder dos sírios, e habitaram os filhos em suas tendas, como antes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, aquele que fizera Israel pecar. Neles andaram, e também a imagem de Aserá permaneceu em Samaria, porque nada restou do povo a Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens a pé, pois o rei da Síria os destruiu e os pôs como pó para pisar. O restante dos feitos de Jeoacás e tudo o que fez suas valentias não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Jeoacás com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joás seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou por 16 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não se apartou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Neles andou. Os demais feitos de Jeós e tudo o que fez, e o esforço com que guerreou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Jeoás com seus pais, e se assentou Jeroboão sobre seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Estava Eliseu enfermo da doença da qual morreu, e desceu a ele Jeoás, rei de Israel, e chorando diante dele disse: meu pai, carro de Israel e seu cavaleiro. Ele disse Eliseu: toma um arco e umas flechas. Tomou ele então um arco e umas flechas. Depois disse Eliseu ao rei de Israel: põe tu a mão sobre o arco, e pôs ele sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela que dá para o oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: lança. E lançando ele, disse Eliseu: flecha de salvação do Senhor e flecha de salvação contra a Síria, porque ferirás aos sírios em Afeca até consumi-los. Tornou a dizer-lhe: toma as flechas, e assim que o rei de Israel as tomou, disse-lhe: fere a terra, e ele a feriu 3 vezes e parou. Então o varão de Deus, irritado com ele, disse-lhe: ao ferir 5 ou 6 vezes, derrotarias a Síria, até que não restar nenhum
mas agora só 3 vezes derrotarás a Síria. Morreu Eliseu e o sepultaram. Na entrada do ano, vieram bandos armados de moabitas à terra. Aconteceu que, ao sepultarem um homem subitamente, viram um bando armado e jogaram cadáver no sepulcro de Eliseu. E quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, reviveu e levantou-se sobre seus pés. Vitória sobre os arameus. Hazael, rei da Síria, afligiu Israel durante todo o tempo de Jeocás. Mas o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, tornando-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem lançá-los diante de sua presença até hoje. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocás, retornou e tomou da mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado na guerra da mão de Jeocás, seu pai. 3 vezes o derrotou Jeoás e restituiu as cidades de Israel.